Fala pessoal, tudo certo? Hoje quero trazer para vocês nesse vídeo o único tipo de MBA que eu acho que faz sentido você correr atrás para conseguir. Antes de começar aqui, é bacana se você curte o conteúdo que a gente entrega no canal, você se inscreva em algum lugar aqui, também curta esse vídeo e ative as notificações para a gente ter um incentivo correto de continuar entregando um conteúdo bacana, profissional, de maneira recorrente para vocês. Beleza? Então assim, quando o pessoal me pergunta: pô, Ricardo, o que eu posso fazer aqui para me diferenciar e tudo mais? Fazer um mestrado, fazer um MBA, fazer esse tipo de coisa. Eu costumo ser bastante crítico por esse tipo de iniciativa normalmente entregar somente parte teórica, tá? E quando você fala de uma carreira no mercado financeiro, o mercado está interessado na parte prática. Mas tem uma dinâmica que eu acho que faz bastante sentido você correr atrás, que é um MBA patrocinado no exterior, em alguma faculdade top tier. Top tier são as faculdades nível top, do tipo, sei lá, se fazer uma Ivy League da vida, tá? Então, o ponto que pega nesse tipo de dinâmica é o quê? É muito caro, caro mesmo. Você vai pagar, sei lá, $100 mil, $200 mil. Então, quando você olha em termos financeiros, em termos de payback, pode até fazer sentido, tá? Dependendo do seu momento de carreira. Normalmente você vai fazer um MBA full time lá, que você vai deixar de trabalhar, você tem que considerar ainda o custo e oportunidade de todo o salário que estaria ganhando nesse período. Então, realmente a conta fica bem cara, tá? Então, normalmente, na minha visão, para fazer sentido, algum tipo de movimento nesse sentido, fora se você tem muita grana, é você patrocinar isso, certo? Então, várias empresas super comuns trabalhar, normalmente, principalmente em empresas grandes, os caras incentivam os profissionais a fazer esse tipo de dinâmica. Obviamente que não é uma coisa que está disponível a todos, dado o custo. Então, você tem que fazer algumas etapas para conseguir atingir esse objetivo. Então, aqui eu quero trazer um pouco o que eu faria para atingir esse objetivo. Eu tinha começado a trilhar algo nesse sentido quando eu estava trabalhando, enfim, para uma instituição financeira no mercado financeiro. Acabei interrompendo no meio, mas conheci outras pessoas que fizeram e acho que sim, pode ser uma dinâmica bem bacana. Depois eu entro um pouco mais nesse ponto, tá? Então, primeira coisa, você quer negociar um patrocínio da sua empresa, primeira coisa inegociável, que você não tem que nem abrir a boca se você não está entregando, que é performance, tá? Você tem que estar bombando nas metas, tem que estar indo muito bem. Não adianta, eu quero, empresa, eu quero ir lá na London Business School, quero na NYU, lá em Nova York, estudar, porque eu sou o cara e tal. E se você está com tudo explodindo nas suas metas, tá? Então assim, primeiro ponto, cara, quer fazer isso? Primeiro olha para dentro de casa, tá organizado dentro de casa, senão nem começa a conversar, tá? Então, o primeiro ponto que eu diria: você está entregando bem a performance e de preferência tem algum tipo de histórico bacana para, assim, é uma coisa consistente, não é algo de momento, uma coisa cíclica que o cara vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. Não, o cara entrega de maneira constante. Isso aí é super importante, principalmente considerando se você está aí numa empresa de grande porte, tem uma dinâmica de feedback toda totalmente formalizada, um comitê que olha os profissionais, os caras vão botar você numa tela: esse aqui é o fulano, esse manda bem e tal. Segundo ano mandando bem, terceiro ano mandando bem, quarto ano, então os caras é mais ou menos por aí, tá? Esse é o primeiro ponto. Então assim, cara, a performance tem que estar voando, senão nem começa a conversa. Segundo ponto, tem que deixar isso já bem alinhado muito tempo, tá? Então assim, cara, você quer decidir hoje, eu queria hoje já fazer lá esse MBA. Já sinaliza para os caras que, tal ano, sei lá, bota 1, 2 anos para frente, eu quero fazer, para os caras irem se preparando, porque assim, de novo, dependendo da empresa onde você trabalha, vai ter um processo X, um processo Y, que você tem que entender muito bem ele, e normalmente vai depender, o ciclo de performance, uma coisa que é lenta, tá? Então, o quanto antes você já perceber e já definir a trajetória para você atingir esse objetivo, você tem que já deixar isso claro pro pessoal, e a sua moeda de troca, tá? Você tem que falar vou entregar a performance aqui, tá? Mas o que eu quero lá é isso. E você já fala isso muito antes, porque aí se você entregar a performance, chega lá na hora e os caras não entregam para você, ou enfim, vai ficar aqui até uma questão de bom senso, tá? Você alinhou o negócio, você entregou o seu lado, você espera que a empresa entregue o lado dela. Obviamente não é tão simples quanto isso, tem milhares de variáveis, sei lá, várias outras pessoas que vão estar fazendo a mesma coisa que você, super concorrido, como eu falei, como é algo caro, não é uma coisa para todo mundo, então você vai ter que concorrer com diversos outros colaboradores aí da sua empresa, provavelmente. Mas o cara que já alinhou antes, que já entregou, que já está tudo combinado, entendo que ele tem uma chance bem maior de conseguir
esse tipo de dinâmica, que com certeza não é uma coisa trivial, tá? Esses são os 2 passos cruciais que eu acho, fora se entender formalmente como é que funciona na empresa. Tem que preencher requisito mínimo de cargo, esse tipo de coisa. Isso era até, no meu caso, o que me travava uma época era a questão de cargo, tinha que ser um cargo X lá, tinha que, enfim, tinha algum tipo de burocracia nesse sentido. Então é importante você já deixar tudo alinhado, cara, me dá mais cargo. Eu, inclusive, falava, me dá mais cargo, tira meu salário, eu quero essa oportunidade, tá? Então, entender essas burocracias é um ponto importante, mas tá nessas 2 etapas, tá? Outra etapa ao longo dessa jornada aí da performance, GMAT. Para quem não conhece, o GMAT é uma prova que é utilizada para, enfim, definir quem vai entrar, quem não vai entrar nesse tipo aí de dinâmica, tá? Então, é uma prova desafiadora, assim, alguns pontos vão ser testados. Primeiro, seu inglês tem que estar bem bom, tá? Você vai ser testado vários pontos, como por exemplo, interpretação de texto, raciocínio lógico, parte matemática, tá? Então, é uma prova bem exigente, é uma prova que tem uma dinâmica interessante, que é o seguinte: ela vai se adaptando conforme você vai fazendo ela, tá? Então, vamos supor que eu estou fazendo aqui minha prova do GMAT, recebo uma questão na minha frente e na base de dados lá dos caras, lá é uma questão fácil, entre aspas, e aí eu vou lá e erro a questão, a prova se adapta e ela vai ficando mais fácil para mim, só que cada vez que eu faço a próxima, enfim, eu respondo a próxima pergunta e é uma pergunta fácil, eu vou ganhar menos pontuação, tá? Então, dependendo de como você faz a prova e você erra as fáceis, você acaba tendo uma pontuação super baixa e a prova, ela se adapta para você, enfim, eu explicando aqui super por cima, importante você estudar como a prova ela é estruturada, tá? Mas eu digo aqui que não é algo trivial de você, vou acordar amanhã, vou fazer o GMAT aqui, vindo de alguém que fez o CFA, que também é uma prova desafiadora, tá? O GMAT também é questão do timing. Se eu não me engano agora, o timing por questão que você tem, tempo por questão, é menor até que do CFA no GMAT. Então, é algo porrada, você tem que estar voando para não pode perder tempo. Então, assim, quer fazer, tem como entrar sem GMAT, já vi, mas o GMAT ajuda muito porque ele é um balizador de conhecimento mínimo lá, tá? Então, terceiro ponto seria o quê? Tem que focar nessa encrenca aí para você passar, tá? Então, minha sugestão, tem curso preparatório, cara, já vi de tudo. Cara fazendo mentoria para passar, já pagando o curso. Eu conheço um negócio chamado GMAT Club, que é um site lá que você consegue acessar. Cara, uma base de dados gigantesca de perguntas, tá? E tem os livros, enfim. Então, eu diria que com os livros e com esse GMAT Club aí, particularmente, na minha visão, pode ajudar bastante, se você não tiver, de repente, condição de, sei lá, fazer um curso preparatório ou algo nesse sentido, ou até mesmo ler minha visão, você ter os livros, estudar os livros, não foge muito disso. O desafio, como qualquer outra coisa, como até mesmo ser feito, é você conciliar com o seu trabalho, tá? Então, prepare-se para encarar algo nesse sentido, em termos de conciliar tudo isso, tá? E quarto ponto que eu queria trazer aqui é a questão dos benefícios, tá? Então, o que eu vejo, tá? Um MBA, eu não fiz nenhum MBA top tier, mas já tive alguma, antes de, quando eu estava planejando em fazer, visitei algumas faculdades para ver como é que funcionava na prática, visitei Chicago Booth, visitei a própria London Business Schools para ver como é que funcionava, inclusive acompanhei um amigo meu que estava fazendo lá, então assim, a dinâmica é super bacana, até fiz algumas aulas para ver como funcionava, mas de novo, assim, obviamente a parte de aprendizado seria bem superior do que um aprendizado que no Brasil, mas acho que o grande benefício que você tem fazendo uma dinâmica dessas é o networking, tá? Então você acaba conhecendo pessoas ali realmente de um outro nível, tá? Então esse acho que é o grande benefício, tá? De você participar desse tipo de dinâmica, porque você vai ter a turma lá, você vai fazer todo o processo, assim, você estudar lá, acho que é como já ouvi falar, o pessoal falar, cara, como se fosse uma colônia de férias para adulto, tá? Então acho que é muito bacana, você tem, sei lá, visita a empresa, a dinâmica de, sei lá, de grupo, então é uma faculdade para já pessoal mais adulto, tá? Então acho que é super bacana nesse sentido, mas, de novo, em termos de aprendizado, eu vejo outras vias, mas em termos de networking, experiência de vida, você viver de repente, outro país por um tempo, acho super válido, acho super bacana. Só é importante considerar todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês.
Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, ativar as notificações, seguir o canal. Tamo junto, até a próxima. Grande abraço.